Hoje o papo vai ser Linux. A gente vai falar um pouco sobre como funciona essa coisa toda e tal. E aí eu já fiz aqui, organizei aqui os tópicos que vão ser falados. Eu tinha colocado um aqui, que era a instalação do SO, mas eu meio que adiei, porque não tem nada pronto para fazer isso. Precisaria de um VirtualBox e tal, baixar um ISO, então deixa pra lá. Outro dia faz isso. Hoje em dia praticamente não precisa, a não ser que tu vá configurar a tua própria máquina. Tu não precisa ficar fazendo isso. Hoje em dia você pega e roda um Docker, você roda esse carinha aqui, ó, multipass.run. Tá. Mas esse cara aqui ele vai criar uma VM na sua máquina com command line ou com... enfim. Vai ser ridículo criar uma VM. Tu não precisa mais do trampo que é uma instalação de Linux normal, assim. Praticamente não tem uso isso mais. Fora que se você for usar a nuvem, isso já tá... já pega a VM pronta também. Então... não tem muito ganho aqui aprender a instalação do zero aqui e ficar sofrendo com esses negócios. É melhor entender uma instalação pronta. O primeiro tópico que a gente vai atacar aqui é a organização de pastas. E aqui eu peguei uma cola e fiz uma lista aqui das pastas, dei uma organizada aqui por grupos que eu achei relevante. E tem a fonte aqui para você ler mais detalhes. Então, a primeira pasta, a pasta que você já conhece, que eu uso bastante, que é a home do usuário, né? Quando a gente dá aqui, ó, um ls na barra, a gente vê o root, né? Com todas as pastas disponíveis no sistema. Aqui a gente tem as pastas que o sistema usa. Eu anotei aqui, acho que eu acho mais relevante. Não tem todas as pastas aqui, vai ter algumas pastas que vai estar fora e tal, mas é mais para tu ter um contexto do que são e para que servem as pastas. Então, a barra home, né? Lembrando que quando a gente está usando o sistema Windows, né? Só para fazer uma comparação aqui, geralmente as pessoas têm mais afinidade com Windows. No Windows, o sistema de arquivos dele é orientado a todo o seu sistema operacional. Fica numa pasta chamada C. E aí, cada disco que você atacha, ele vai criando uma unidade nova. Disco, pendrive ou qualquer coisa. Vai criando D, F, G e vai seguindo aí enquanto você quiser. Enquanto você tiver disco para atachar. Ele tem todo um sistema de pasta aqui dentro de C. Mas aí ele tem um sistema de pastas dele dentro do C dele, né? Tem C Windows, C System 32, tem várias pastas dos sistemas. E aí tem as pastas que você usa, que geralmente fica meio que abstraído. Ele tá tudo dentro de C também, mas fica meio abstraído ali. Hoje em dia, acho que o usuário, se bobear, nem sabe mais onde é que tá as coisas. No Linux é um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Assim, eu acho que a grande diferença do Linux é que você não tem essa coisa de ter as unidades aqui, né? C, D, não é assim que funciona. Tudo no Linux começa na barra. E a gente chama a barra de root. É o diretório base, né? Não tem nada a ver com o usuário root. É a raiz de todo o sistema. Então tudo começa daqui e a partir daqui tem as ramificações. Ele vai funcionar como uma árvore. Assim, isso aqui é a raiz e todo o resto é ramo que vai se espalhar e vai construir todo o sistema. E quando a gente atachar disco, ele vai funcionar um pouco diferente do Windows. Ele vai ter um lugar para ter o espaço do disco e tal. E a gente vai até conseguir ver num programa de file systems ali, né, que mostra os arquivos e tal, tipo Nimo ou... tem vários, né, eu não vou lembrar o nome aqui de cabeça, porque eu só uso Nimo praticamente. Mas tem vários outros, mas tu vai conseguir ver bem parecido com o Windows, assim, ele vai dar aquela mascarada em como as coisas funcionam e você vai ver uma interface muito parecida com o Windows hoje em dia, que são as pastas dentro desse sistema de arquivos. A home é a pasta dos usuários. Quando a gente vem aqui no barra home,
A gente vê aqui ó, os usuários que tem, e quando a gente cria um usuário, o default é ele criar uma pasta aqui. E aí tudo que cada usuário tiver, o ideal é que esse usuário fique usando a pasta dele para armazenar as coisas dele, né? Então, quando a gente entra assim no /home, entra no usuário específico, eu vou pegar um usuário aqui mais simples, tipo esse infra aqui que eu acho que não tem nada, eu posso dar ls nele. Vai ter aqui aquela mesma estrutura que acontece no Windows, né? A pasta desktop, e essa pasta desktop vai ser responsável pela área de trabalho mesmo aqui, que é o... Deixa eu minimizar essas coisas aqui. Deixa eu minimizar esse. Isso aqui, o que vai aparecer aqui é controlado por aquela pasta desktop. Deixa eu voltar. Volta esse. Tá. E volta esse. Beleza, vai ter a Documents, que é uma pasta que sugere que você coloque os documentos. Vai ter a Downloads, que é onde os navegadores vão por default jogar as coisas que você baixar. Vai ter Music, que é onde a gente jogava música antigamente. Hoje a gente escuta tudo no Spotify, então não faz diferença. Pictures, que é a pasta de fotos, né? Assim, é uma sugestão, né? Mas é o que geralmente você coloca. Public é uma pasta que é sugerível que se você quer compartilhar alguma coisa na rede, que você deixe essa pasta compartilhada e aí você tem controle do que você está compartilhando ou não. Templates, eu não sei para que existe. E vídeos para vídeos. No meu caso aqui eu estou usando para gravar esse vídeo. Todas essas pastas são sugestões, salvo a desktop, que ela está associada ali com a tua área de trabalho. Nenhuma das outras são obrigatórias. Só os teus programas de visualizar arquivos que vão ficar mais feios, mas no geral eles não vão fazer muita diferença. Eu deixo aí porque não impacta em nada ter uma pasta a mais, uma pasta a menos. Até impacta em I/O, mas é caso para outro dia. E você precisa ter muitas pastas para chegar a ter um problema, então é suave. A gente tem uma pasta chamada /root, e essa pasta é interessante porque ela mostra um pouco do que a gente pode fazer quando a gente cria um usuário. Como eu disse, né, a /home ela é o lugar onde vai ter ali as pastas de cada usuário, se você fizer isso pelos modos default. Mas você pode escolher onde é que joga uma pasta de usuário. Eu vou criar um usuário e a home dele vai ser em outro lugar. Você pode fazer isso. Por que não é muito aconselhável? Porque quando você está mexendo com o usuário, é meio que já está pré-definido que as coisas dele vai estar aqui. Então, se você faz um usuário diferentão e, vamos supor, você chega no servidor lá e cria um usuário diferentão para sua aplicação rodar e tal, e aí alguém vai dar manutenção nesse cara, e onde é que tá as coisas desse usuário? Espera-se que esteja na home. Se não tá, vai ser um negócio meio estranho, a pessoa vai ter que ter um corno job ali desnecessário. Era para ser intuitivo, então por ser intuitivo é que se coloca. Mas por padrão, o root ele não fica aqui. Quando você quer ver as coisas do root, a home dele fica em /root, que eu não tenho permissão. Se eu der um sudo aqui, eu acho que eu vou conseguir ver. Sudo root. Só tem snap lá. O snap é uma pasta. Não dá para saber, porque eu não tenho permissão para saber. Então é uma pasta. Deixa eu fazer aqui, ó. Menos LA para a gente ver com mais detalhes o que tem. Tem uma porrada de coisa lá. Parece só arquivo de configuração no geral. Mas enfim. A pasta do usuário root, que é o usuário fodão, o administrador do sistema, ela é separada. E assim, é padrão, assim, não fui eu que inventei isso, o negócio é assim mesmo. Tá, só para contextualizar, que eu comecei a falar e não expliquei o que é essa separação que eu coloquei aqui, né, esses subtítulos. Eu coloquei o seguinte, eu coloquei esses subtítulos para começar olhando as pastas que a gente mais tem ação, que mais a gente mexe, que mais a gente futuca. E aí eu coloquei uma parte secundária aqui, que são assim... essas pastas aqui, geralmente a gente que está fazendo alguma coisa. Essa daqui é meio questionável, mas no geral aqui a gente como usuário que está fazendo alguma coisa. Essas aqui são controladas pelo sistema, mas a gente tem alguma interferência. Um caso ou outro a gente tem alguma interferência. E essas aqui, no geral, são pastas controladas pelo sistema e puramente pelo sistema. E geralmente a gente não faz nada em relação a elas. É só bom saber o que existe, para que serve e que a gente não deve roubar as permissões dela porque vai dar merda.
Eu já fiz. Vamos lá, a pasta OPT. A pasta OPT, ela é para pacotes opcionais. O que seria esses pacotes opcionais? É todo pacote que o sistema não precisa para viver, mas você quer usar. Tipo, eu quero instalar o Chrome. O Linux precisa do Chrome? Não, mas você quer usar. Eu quero VS Code. O Linux precisa disso? Não. Ele quer que você use o Vim. E nem o Vim está instalado ali, mas tudo bem. A maioria dos sistemas nem vem com o Vim instalado, mas enfim. Eu acho. Não tenho mais certeza. Mas enfim. Então, essa pasta, ela é sugestão também. Porque você não é obrigado a instalar nada aqui. Ela é uma sugestão que quando você for instalar os pacotes assim por fora, que você coloque na barra OPT. Então quando a gente olha aqui, então ls na barra OPT, é para listar o conteúdo, você vai ver que vai ter umas paradas aqui, tipo Brave, Containerd, Eclipse, Firefox, Google, que é do Google Chrome, né? Esse aqui acho que é IntelliJ, enfim. Todos os pacotes aleatórios que em algum momento eu instalei, alguns provavelmente me arrependi, e eu estou funcionando aí ou são resto de instalação. Eu acho que a maioria está por aqui. A barra var. A barra var, ele diz aqui no conteúdo onde eu peguei, diz que são arquivos com dados variantes. Mas o que seria isso? Quando a gente olha aqui o barra var, você vai ver que aqui tem um espaço para backups, cache vai rolar por aqui, vai ter algumas bibliotecas que vão cair aqui, eu nem sei que bibliotecas são essas, e você vai ter algumas coisas tipo lock, se eu não me engano, são lock files, tipo, são arquivos que vão ser usados para, tipo assim, vamos supor que o sistema que tem alguma aplicação aqui que não é o apt. O apt, você não pode rodar duas vezes o apt, sabe? Você não pode dar um apt install nesse terminal e abrir outro terminal e dar outro apt install simultâneo. Ele vai dar ruim. Então, como que ele gerencia isso? Quando ele começa a executar ele cria um arquivo .lock para travar qualquer outra execução de apt, porque não pode acontecer simultâneo. Ele não sabe lidar com isso, ele não trabalha simultâneo. Então, esse tipo de pasta, né, o tipo de lugar onde ele armazena esses lock files, né, que é para garantir que tá bloqueado. Às vezes ele dá pau no meio dessa instalação e você tem que remover esse lock. Você já deve ter visto isso. Tem que remover um arquivo .lock em algum lugar porque o apt quebrou no meio do processo. Aqui tem uma parada que a gente não se vê mais usando hoje em dia, que é de e-mail. Antigamente fazia assim, bastante sentido. Os e-mails chegavam aqui, arquivinho de texto e tal. Eu não sei se vai ter algum aqui. É só mail, né? Não tem. Mas tem algumas aplicações que usam o e-mail como um espaço de meio que log, né? Tipo, mensagem de que aconteceu. E aí você vem nessa pasta, tem uns conteúdos lá de o que aconteceu com a aplicação, né? Mas assim, nessa pasta aqui, o que eu acho que tem de mais legal, mais importante que a gente vai ver, são duas coisas, né? Uma tá aqui, a outra não tá. Mas o barra log, que o barra log vão ser os logs das suas aplicações por default caem aqui. Então, se tem uma aplicação rodando em Linux, é bem provável que o log dela esteja caindo no barra var barra log. Outra coisa que geralmente cai por aqui é quando você instala um Apache ou quando você instala Não, Nginx não, mas a maioria dos servidores de aplicação, eles jogam a sua aplicação para uma pastinha. A gente não tem aqui, mas seria mais ou menos assim. Var www html e aqui ficam as tuas páginas, e aí sob um Apache, por exemplo, aqui ele vai estar olhando para essa pasta aqui e o que tiver aqui dentro ele vai expor lá como sendo o conteúdo da 8080. Da 80, na verdade, né? O mais importante aqui são os logs aqui. Se você estiver trabalhando com alguma coisa, vai cair e-mail aqui. Você pode achar uma aplicação que joga algum log nesse e-mail. E se você estiver trabalhando com Apache, o default de onde vai estar os projetos rodando, onde vai estar os sites,
vai ser var, www, html. Mas enfim, as ações aqui são poucas, depende muito do que você está fazendo. Mas o mais comum é para você ver log. Mas pode ser que você esteja mexendo em alguma aplicação que use Apache, aí você tem que olhar o site, o HTML está ali e tal, mas ainda é muito usado, ainda tem muita gente que usa Apache. A barra root eu já tinha comentado, né, que o sistema funciona como uma árvore e a root é a raiz de tudo. Então tudo acontece aqui dentro. Geralmente eu não gosto da ideia de ficar criando pastas aqui na barra e ficar fazendo as coisas. Eu prefiro escolher um filho desse aqui pelo objetivo, né? Tipo, é um programa, então eu vou botar no barra opt, ou dentro de USR aqui também tem algumas opções, eu vou chegar lá, a gente vai comentar sobre essa pasta. Dentro de barra var, não sei, tipo, eu prefiro olhar dentro das pastas que já existem no sistema e escolher alguma que faça sentido do que simplesmente criar pastas aqui, mas só que isso não é a realidade e para todo mundo, né? E você vai ver pessoas que vai chegar aqui na barra e vai criar uma pasta, e vai colocar uma aplicação para rodar, vai colocar alguma coisa aqui. E é possível e não tem nenhuma regra que diz que isso é errado. Eu não gosto, mas isso sou eu. Então é passível de manipulação, é passível de você criar coisa e tal. Eu não gosto, eu acho que é um approach que não é muito legal, eu prefiro usar as pastas que já existem. Mas é uma opção, assim. Próxima pasta. Barra etc. A barra etc tem várias paradas. Por que ela tem várias paradas? Porque ela é uma pasta para configuração. Quando você instala uma aplicação e ela precisa de configurações adicionais, é bem comum que ela jogue aqui. Por exemplo, quando a gente precisa mexer no Resolve, por exemplo, que é um serviço focado no DNS, né, para procurar quem vai resolver os seus nomes, né? Então ele vai ficar aqui, ó, ls etc resolve.conf. Tem um arquivinho aqui, ó. Nem sou eu que estou gerenciando esse arquivo, dá pra ver aqui que ele é autogerado. Ele é um arquivo simbólico, que ele deve até falar, tá vendo? É esse serviço aqui que gerencia ele, ó. Mas ele cai aqui. Quando você mexe com Apache, ele fica aqui também a pasta de configurações. Então você precisar fazer uma configuração no Apache, vai ser barra etc. E por aí vai. Quando você instala o Nginx, a configuração dele cai para cá. Quase todos os arquivos, quase todas as instalações que precisam de uma configuração, por default, essa configuração vai ficar aqui. Vão ser vários arquivos de config, alguns ordenados por pasta, outros nem tanto. Às vezes, se eu coloco só é colocado um link aqui, tá vendo? Para um lugar específico. Essas corzinhas aqui geralmente são links. Azulzinho é pasta, o branco é arquivo. Isso não é regra não, tá? O meu negócio aqui tá funcionando assim. Mas para saber de fato o que é link, o que é pasta, a gente faz um LL, né? Ou LL não é válido para todo mundo, certo? É ls-l. Aí a gente tem certeza que aí ele vai dar descrição aqui, ó. Quando você olhar um link, ele vai estar assim. Tem um L na frente aqui identificando, tá vendo? Dentro das permissões dele tem um L dizendo que isso é um link. Fora que ele diz aqui, ó, o nome que você vai ver e para onde ele aponta, que é muito útil. Aqui tá vendo o Resolve também. Pasta, ele vai estar aqui, ó, vai começar com um D, informando que é um directory. Se tiver tudo branco, não tiver colorido, você pode ir pela primeira letra que ele informa. E quando é um file, ele tem um tracinho aqui, ó, não é nada, ele é uma ponta da árvore, é como se fosse uma folha na árvore, sabe o estudo de árvores de estrutura de dados? Enquanto a barra funciona como a raiz dessa árvore, o arquivo ele é a ponta, assim, ele é o final da árvore. Então ele fica como uma folha aqui, então ele não tem identificação nenhuma, tá seguindo barra mídia, barra MNT. Eu vou falar desses aqui juntos, ó. Eles estão separados, mas eu vou falar deles juntos, porque eles têm a função bem parecida. E eu vou adicionar aqui, ó, esses outros dois carinhas aqui para falar. Esse aqui e esse aqui. Lembra quando eu comecei a falar lá que eu dizia que o
o Windows funcionava, porque o Linux funcionava diferente na hora que você põe uma mídia removível, ou quando você põe mais disco e tal. Então, é aqui que ele monta. Então, para isso funcionar, ele usa algumas pastas aqui como referência. O primeiro é esse /dev. O /dev não é de development, esse /dev é de device. Então, quando você pluga um HD, um SSD, um pendrive ou qualquer coisa assim, ele vira um CD também. Ele vira não é bem um arquivo, mas a gente enxerga como arquivo. Tá vendo? Ele viram itens aqui. Os de discos são... Como é que é o nome? Tem mais coisa aqui além dos discos, mas eu acho que o principal aqui é a parte de disco. Esses TTY aqui são de terminais. O Akita tem um vídeo muito bom que ele explica como isso funciona. O que é definitivo do Ubuntu lá, do Linux, ele fala sobre isso. SDA, ele entende que é um device. E SDA1, SDA2, ele entende como partições desse device, alguma coisa assim. E se você pluga mais device, ele vai SD alguma coisa, SDB, SDC, SD. Mas você não tem acesso direto a esse arquivo aqui, você não acessa assim. O que você pode fazer é dar um mount nele e jogar para algum lugar. E aí o que acontece? Hoje em dia, com sistemas visuais, assim igual a gente praticamente não faz esse mount, não dá o comando mount e monta o device. Geralmente a gente chega num Nimo da vida e dá 2 cliques assim e fala assim, monta esse negócio pra mim. E aí ele vai montar nessas duas pastas aqui, geralmente. Que é a barra média para arquivos removíveis. Então você botou ali no USB, ele vai tentar jogar pra cá. E na verdade isso, arquivos removíveis e tal. E o MNT, se eu não me engano, quando a gente monta um disco, ele cai pra ali. Quer ver? /MNT. Tá vazio. E o médio também deve estar. Não tem nada aqui. Não tem nenhum USB ali. Ele deve estar vendo coisa boba ali, tipo teclado, alguma coisa assim. Ele tá mapeando aqui, mas não tem nada. Mas essas pastas aqui geralmente são onde o sistema vai montar as coisas. E quando você vai dar um mount assim, vou montar um disco. Não, quando a gente está usando um Amazon da vida, às vezes você quer usar um disco que vai ficar na rede. Na verdade, acho que em qualquer data center você tem a opção de ter um disco na rede e você pode montar. Na verdade, se você estiver em qualquer rede e você quiser falar assim, tem uma pasta compartilhada e eu quero montá-la num ponto específico, você pode fazer esse mount. Pode usar o comando mount para fazer isso. E aí, o ideal é que você escolha uma dessas pastas que é onde, por padrão, de novo, a questão de padrão, você vai conseguir achar com facilidade onde é que está. E aí a outra pasta que eu queria falar é a parte do CD. Hoje em dia a gente já compra o computador, não tem nem mais o CD, mas ele é um ponto histórico de onde você monta o CD, porque o CD vai funcionar do mesmo jeito que uma mídia removível. Para o Linux é praticamente a mesma coisa, só que ele joga o CD numa pasta específica. Mas tudo é ponto de montagem assim, de mídia externa, né? de uma próxima mídia. O SR, né? O SR é um lugar onde tem não só binários, mas tem alguns dados também de configuração de softwares que o usuário instalou. Sabe quando você vai pela lojinha lá do Ubuntu e manda instalar alguma coisa, ou manda dar um apt e instalou uma aplicação nova lá e tal, que não é essencial para o sistema e tal, geralmente ele joga aqui o SR, na USR. Quando a gente vai dar uma olhada aqui, ó, na barra USR, ele vai ter algumas pastas aqui. Então aqui tem um espaço onde ele vai colocar bibliotecas, onde ele vai colocar os binários, vai ter algumas opções de biblioteca aqui, né? Vai ter includes, que são teoricamente são arquivos que são complementares, né?
Vai ter share, que são bibliotecas compartilhadas ou arquivos de configuração que são compartilhados, e SRC, que é onde tem código. Às vezes você vê as pessoas falando assim, vou subir uma aplicação, e aí a pessoa simplesmente acha que é legal jogar a aplicação aqui. Eu já fiz isso, inclusive. Eu vou botar uma aplicação para rodar, eu vou criar uma pastinha para ela e colocar aqui. Ou no share, criar uma pasta aqui e tal, com o nome da aplicação, e põe ela para rodar. Opa, fiz errado aqui. Se você olhar aqui no bin, vai ter os binários. São vários comandos que a gente usa por aí, que o Linux entende que isso é de usuário específico. Não é exatamente do sistema, né? Então é uma pasta que às vezes você precisa dar uma olhada para procurar alguma coisa específica, às vezes você precisa dar uma olhada no SRShare para procurar alguma configuração, fazer alguma coisa assim. Enfim, não é muito comum você ficar mexendo aqui, mas pode ser que você precise. Barra TMP eu acho que eu comentei já o que é, né? Barra TMP onde as aplicações jogam arquivos temporários, e quando o computador desliga, geralmente isso é apagado. Assim, você pode jogar coisas para cá também e tal, mas você tem que ter essa consciência que se o computador desligar, é possível que você vai perder isso. É por isso que eu tenho uma temp aqui na home, porque que é o que eu estou usando aqui. Na minha home eu estou usando uma TMP, porque eu tenho um arquivo temporário, só que eu não quero perder ele no próximo restart. Então eu crio uma pasta à parte, porque eu não tenho controle do que vai ficar vivo aqui quando o meu computador reiniciar. E aqui a gente começa a chegar onde a gente tem menos ação ainda no final das contas, né? Dificilmente tu vai precisar criar alguma coisa em alguma dessas pastas aqui. Duas delas eu já comentei, né? Mas vamos lá. Barra bin. Barra bin é onde vai ter os binários que são essenciais para o sistema operacional funcionar. Então aqui você vai ver bash, cat, vão ser geralmente comandos que são essenciais para o Linux funcionar. Tem coisa aqui que eu acho que não é essencial, mas enfim, caiu para cá. Mas enfim, a ideia aqui é que fique o essencial. Então você vai ver aqui muitos comandos, né? No SBIN. O SBIN também são binários, mas esses aqui são para administração do sistema, né? ls/sbin. E aí são outros comandos. Assim, no geral, a gente não vai fazer muita diferença, porque você vai escrever um comando desse e ele vai só existir, sabe? E aí por outro motivo, eu espero que esteja ali na lista para eu falar sobre, mas geralmente eles vão só existir. Mas você vai ver aqui que eles são separadinhos, né? Aqui vai ter os comandos mais base, tipo cat, que é para ler um arquivo, ou cp, que é para copiar, ou echo, que é para você mandar imprimir alguma coisa. Vão ser os comandos mais base, né? Enquanto aqui você vai ver uns comandos tipo um check disk, que eu nem sei se está aqui, mas tem o cf disk aqui, são coisas que vão fazer análise de disco, aqui a fdisk vai dar uma analisada na rede, esse tipo de coisa. Vai ter aqui, acho que o mount está por aqui, mount fuse. Enfim, vão ser coisas mais administrativas, assim, que você vai usar para administrar seu computador, né? Tipo, olhar os detalhes de como ele tá e tal. Mas pra gente não faz muita diferença quem é quem aqui. Lib, de novo, né? Tipo, é essencial. Bibliotecas essenciais para o sistema que são compartilhadas. Fiz errado aqui.
Assim, são coisas que, pra gente que não tá com a intenção de escrever código pro sistema operacional, não tem muita importância. Eu acho que a maior importância é você saber que o ideal é você não ficar mexendo aqui. Se você mexer, você pode cagar o seu sistema operacional. O ideal é que você não mexa se você não sabe o que você está fazendo. Próximo aqui é uma pasta que é muito importante para o nosso dia a dia, que é a pasta de boot. Mas a gente também geralmente não faz nada lá. A pasta de boot é onde ficam os arquivos que vão ser responsáveis pela inicialização do sistema operacional. Quando a gente ligar e começar a aparecer aquela tela preta, vai ser daqui, sabe? Vai ser alguma coisa daqui que está sendo lida. E aqui a gente pode até fazer algumas modificações. Por exemplo, o sistema default geralmente é usado para inicializar o Ubuntu, é o grub. E existe toda uma sequência de inicialização do computador e tal. Tem alguns programas chaves que um chamou outro, outro chamou um, até o grub assumir que é o grub que vai fazer aquela questão de escolher, criar multiboot, por exemplo, quando você tem Windows, Linux. É ele que gerencia isso, né? Ele vai pegar um trabalho mais brabo aqui, mas antes dele tem alguns outros caras rodando. Tá, esses dois aqui eu já comentei sobre. O /run. O /run é uma pasta que fica... ele guarda estados de aplicação. Assim, tem aquele estado de lock, tem sock aqui, por exemplo. Sock ele vai ser basicamente um arquivo que vai guardar o ID da aplicação, o PID da aplicação. Assim, vai ter um processo rodando no sistema. Quando a gente der aqui um ts-aux pipemore, tá vendo? Qual usuário começou a rodar esse trem? E aqui vai ter o PID, que é um ID, né? Que é Process ID, né? Qual o ID do processo, quanto a memória está consumindo, quanto CPU, e por aqui vai, né? Então, esse número aqui, ele vai guardar ali no arquivo, porque em algum momento eu imagino que ele vai precisar disso. Que a aplicação vai precisar disso. Então, vão ser arquivos nessa linha que vão estar por aqui. E de novo, né, são arquivos, é uma pasta que a gente tem pouca ação com quase nada. Dificilmente você precisa fazer uma modificação aqui. E por último aqui, essa daqui a gente até tem alguma ação de leve. Eu vou até mudar ela aqui, porque tem um caso em que a gente mexe nessa pasta aqui. O que acontece? Tem muita coisa que roda na nossa máquina que roda como um serviço. Ele fica rodando ali de background. Se a gente colocar aqui, ó, service docker status. É isso, tá vendo? Ele tá rodando ali, sabe? É uma aplicação que fica rodando em background como serviço. E a gente pode dar alguns comandos, tipo start, stop, reload, sabe? O Docker é um exemplo disso. Ele vai ficar rodando. Quando inicializar, ele vai subir sozinho. É para esse tipo de coisa, né? O serviço é para isso, né? E aí, o que acontece é que para essa configuração existir, ele precisa de que em algum lugar tem que ficar essa configuração para ele saber o que são os comandos que ele vai rodar e esse tipo de coisa. E isso fica nessa pasta SRV. Ué, não tem nada? Então eu vou tirar daqui porque não vai descer. E eu vou arrancar. Eu vou arrancar ela definitivamente daqui da lista porque não tem nada nela. Enfim, aqui o cara explica melhor e tal como é as coisas, mas com uma visão geral, uma visita rápida, eu acho que isso é o suficiente.